a ti, nosso espírito renova, ilumina o entendimento pelo santo ensinamento. Nosso natural saber, envolvido só por treva, renovado deve ser, teu Espírito nos leva, nesta comunhão de crentes, a voltar a Deus as mentes. És da glória esplendor, luz de Deus nascido, queiras aceitar, Senhor, este culto a ti rendido, torna sempre mais perfeitos os louvores dos eleitos. Santo Deus, glória a ti eternamente. Vem, conforta os filhos teus com tua bênção permanente. Guia a todos na verdade, a bendita eternidade. Boa noite a todos. Pode ser um bom tardinha ainda, quem sabe, né? Nós chamamos a todos muito bem-vindos à casa de nosso Senhor Deus. Também lembramos aos nossos irmãos que irão nos acompanhar pela transmissão. Um bom e abençoado culto, mesmo online, a cada um. E o culto, ele é um momento onde nós temos a honra de nós sermos servidos pelo nosso Deus e a sua maravilhosa graça. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Mateus 3:17. Comemoramos neste domingo o culto, o cumprimento, neste domingo, o culto do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um momento onde o cumprimento das Sagradas Escrituras ela toma forma na pessoa de Jesus Cristo e dá-se início ao ministério do nosso Senhor aqui na terra. A igreja, ela vive o tempo de epifania do nosso Senhor, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Queremos dar início ao nosso culto cantando o hino de invocação, é o hino de número 21. Todos os hinos eles serão projetados. Vocês podem acompanhar pelo telão, não precisamos utilizar dos cancioneiros. Então, queremos cantar junto, que o nosso Deus nos abençoe em mais este momento. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor
ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Convido todos aqueles que podem colocarem-se de pé para um momento de invocação. Na invocação, nós pedimos que o nosso Deus, que nos trouxe até aqui, Ele também abençoe esse momento com a sua presença neste culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. Oremos juntos. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira. Justamente teu castigo. Declaro são estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a profunda misericórdia e profundamente amada paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo. E tenhas piedade e misericórdia de mim. Amém. Diante do único e verdadeiro Deus, o qual nós confessamos os nossos pecados, crendo que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, Ele nos transforma as nossas vidas, Ele muda as nossas realidades de perdidos para salvos, de condenados para perdoados. Em virtude desta confissão, na qualidade de ministro da palavra, vos anuncio que estão perdoados todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o dia de hoje é o salmo de número 29. Queremos fazê-lo de forma responsiva, onde eu leio os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Encontra-se na página 371 das nossas Bíblias. Página 371 das nossas Bíblias. Salmo de número 29. Onde lemos: Anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Anuncie a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A sua voz quebra as árvores de cedro
quebra até os cedros dos montes Líbanos. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo todos gritam: glória a Deus. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Até aqui a leitura do Salmo. Queremos todos juntos cantar o Glória a Pátria. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. A próxima leitura encontra-se no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 42, dos versos 1 a 9, na página 479 de nossas Bíblias. Página 479. Onde lemos: o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que me dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os meus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou-lhes anunciar coisas novas para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Queremos acompanhar também a leitura da Epístola Romanos, capítulo 6, versos 1 a 11. Encontra-se na página de número 127 das nossas Bíblias, no Novo Testamento, onde lemos: portanto, o que vamos dizer?
Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim, também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Até aqui a leitura da epístola. Queremos fazer a leitura do Santo Evangelho conforme Mateus, capítulo 3, versos 13 a 17. Encontra-se na página de número 4 do Novo Testamento, onde lemos: Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio a congregação pode sentar-se. Quem prepara a mensagem, cantemos o hino de número 24, Sede Luz do Mundo.
Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Sede o sol brilhante, vida e luz gozais, dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe do bom Deus favor, quem do seu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Que o Espírito Santo nos abençoe no meditar na palavra do Senhor. Você, você em algum momento já pensou em mudar de ideia? Eu quero meditar com vocês especificamente no versículo de número 14 do Evangelho que nós lemos hoje, onde diz assim: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Você já esteve naquela situação onde tinha tudo sob controle, estava convicto do que iria fazer, tinha tudo planejado perfeitamente, mas de repente aquela vozinha sussurrou dizendo: você não quer mudar de ideia? Você não pensa em mudar de ideia? E aqui surgem dois aspectos: o mudar de ideia para deixar de fazer algo que seria o errado a se fazer, e o mudar de ideia para deixar de fazer algo que seria o correto a se fazer. O texto do Evangelho de hoje diz que Jesus foi até João para ser batizado por ele. Mas espera aí, Jesus ele não precisava ser batizado, né? Ele não precisava ser lavado dos seus pecados. Entretanto, como todos nós sabemos, ele é o único suficiente substituto que proveria a justiça diante de Deus, ou que faria exatamente aquilo que Deus queria para e naquele exato momento. Assim é que ele se identificou com aqueles, só com aquele pessoal, não, ele se identificou com cada um de você, com cada um de nós, os quais ele veio redimir. Assim, para o espanto de João Batista, que oferecia um batismo de arrependimento a pecadores, de repente, quem vem lá? O próprio Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual era a única forma de tirar o pecado do mundo? Será que Jesus ele estava convicto de como seria esse tirar o pecado do mundo, levando sobre si? Será que ele não pensou em mudar de ideia? Não. Por isso ele veio para ser batizado por João. E aqui vem um ponto interessante. A convicção de João era de que ele necessitava o que Jesus podia dar, e não Jesus o que ele, João, estava oferecendo. Mas irmãos, essa era a obra da cruz, era a obra que Jesus deveria fazer, a cruz que ele deveria carregar.
No texto, o texto nos diz lá no verso 14 que então João quis convencê-lo a mudar de ideia. Outras versões vão dizer que ele estava querendo impedir, estava tentando impedir, ou estava dificultando o caminho de Jesus. Ou uma versão até diz assim, mudar a mente de Jesus naquele momento. Um outro aspecto interessante é que o impedir de Jesus, de João, ele é diferente daquele repreender onde Pedro tem com Jesus lá em Mateus 16, 22, quando Jesus diz, eu preciso ir a Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas serei ressuscitado no terceiro dia. Quando Pedro ouve aquilo, ele fica espantado, ele diz, não, isso jamais vai acontecer com o Senhor. Até chama ele para um canto, vem cá Jesus, tu tá louco? Jesus diz para ele, tu tá louco, tá pensando como um homem pensa, afasta-te de mim, Satanás. Esse era um repreender de Jesus a Pedro. Mas é como que João ele sabia que aquilo era preciso acontecer. Já Pedro, ele não queria que aquilo acontecesse, que Cristo fosse em direção à morte, em direção à cruz. Existem situações em nossas vidas que é bom ter alguém para nos impedir e até para nos repreender. O próprio Deus, ele faz isso. Em Hebreus 12:11 diz assim, quando a disciplina aplicada, no começo ela parece doer, mas depois ela produz vida correta e de paz. Ou seja, ela nos impede de fazer algo ruim, nos repreende também por fazermos algo de errado. E isso é bom? Não no começo, mas depois, como dizem os pais aos seus filhos, isso é para o seu próprio bem. Esse é o papel que a lei de Deus ela faz. Ela aponta o nosso pecado, faz a gente se remoer, porque ela mostra que tem algo de errado dentro de nós, em nosso pensamento, em nosso coração, em nosso comportamento, e nós não queremos que ela mostre isso para nós. E muitas vezes nós não aceitamos o que ela aponta, por puro orgulho e vaidade. Agora imagina se Jesus, como um homem que ele veio e se fez um ser humano, tivesse vacilado na sua ideia, no seu pensamento, no seu planejamento. Poderia ter pensado, pois é João, acho que você tem razão, deixa que eu assuma o batismo daqui e não vai mais ter essa obra de cruz nenhuma. Poderia até ter orado, ainda bem Senhor que tu afastaste esse cálice de mim. Ou seja, em algum momento a sua escolha, a sua convicção, a sua ideia, ela poderia ter mudado. Mas nós sabemos que não foi assim. Por causa do que ele fez lá naquele local, lá naquela cruz, nós estamos aqui hoje, à sua espera. Por quê? Ele não mudou de ideia. E vejam que fato interessante, né? O local onde João batizava, e Jesus foi até lá, era o mesmo local onde o povo de Israel, guiado por Josué, lá no Antigo Testamento, atravessou o Jordão para a terra prometida. Então aquele local onde João estava, ele era altamente estratégico. E para que todos entendessem de uma vez, a terra prometida pelo Senhor, agora ela se compreendia em Jesus Cristo. Só que nem todos entendiam, nem todos entenderam que Jesus é a nova terra. E vejam que hoje também muitos não veem, não enxergam que através dele, que já é a nova terra, nós já estamos parcialmente nessa nova terra e estaremos nela definitivamente. Jesus não precisou dizer duas vezes a João, até porque João não queria literalmente impedi-lo, mas ele estava espantado com a atitude de Jesus. Jesus resumidamente diz, deixe que assim seja, faremos o que Deus quer. Então, João entendeu que aquilo era necessário acontecer exatamente ali. Seguindo no texto, a voz que Jesus escutou no momento do seu batismo, e não foi só Jesus e João Batista que ouviram, muita gente estava lá naquele momento e muita gente ouviu essa voz. Diz assim, este é meu filho amado em quem me agrado, conforme a Nova Almeida atualizada. Essa passagem ela é composta por duas citações. Este é o meu filho amado. Pertence lá ao Salmo 2,
versículo 7, onde todos os judeus, todo aquele povo aceitava que era uma descrição do Messias, o poderoso Rei de Deus que havia de vir. Segunda, em quem me agrado, ou que me dá muita alegria, como diz a nossa versão NTLH. Ela é uma citação do Isaías, do livro de Isaías que nós acabamos de ler, uma descrição do servo sofredor. De maneira então que no momento do batismo de Jesus ele é confirmado em duas certezas: a certeza de que ele era verdadeiramente o escolhido de Deus e a certeza de que o caminho que tinha pela frente era o caminho da cruz. E Jesus, a ideia de Jesus então, esse plano já estava formado, já estava definido. E vejam bem, em Cristo e por meio dele, os céus agora, aí onde você está sentado, aqui onde eu estou, neste momento, hoje, estão abertos para cada um de nós. Ele, a partir de Cristo, abriu assim regiões que até então elas estavam trancadas aos seres humanos. Em Jesus ficou livre o caminho ao coração de Deus Pai. Cristo, ele não mudou de ideia, mesmo sabendo tudo que ele iria passar para nos salvar. O seu batismo é o nosso batismo. É um batismo de perdão, de vida e de salvação. O que eu quero dizer é que nós todos não devemos mudar de ideia na convicção da nossa fé. E nós devemos mudar de ideia se isso ou aquilo que nós iremos fazer, pensar, falar, irá contra essa fé que a gente confessa. Mas aonde é que eu vou buscar instrução, a direção para isso? Está aqui a palavra de Deus? Está aí nos bancos? Está nas suas casas? A palavra de Deus na oração, acessível a cada um de nós, por meio da fé que é nos dada pelo Espírito Santo, e nós devemos pedir a Ele que então Ele nos direcione para que nós não venhamos a vacilar nesse crer em Cristo Jesus e ser e agir conforme a sua direção. Contudo, mesmo que falhemos, e nós vamos falhar, é um fato, nós sempre podemos recorrer ao infinito amor de Deus. Se Jesus tivesse mudado de ideia, digamos que você e eu ainda hoje estaríamos oferecendo sacrifícios de animais a Deus, sacrifícios falíveis que nem ao próprio Deus agradavam. Jesus não mudou e continua não mudando de ideia em relação a você, em relação a mim. Foi feito o que Deus quer por meio de Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado. Cristo se fez justiça por meio da cruz. Mas eu tenho uma notícia: nós estamos mortos. Estamos mortos sim, mas estamos mortos para o pecado. Ou melhor, nós estamos vivos para o Senhor, pois o nosso batismo ele fez isso, e ele faz isso diariamente. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, diz o apóstolo Paulo. Uma vida com Cristo é uma vida de prática, aonde nós rejeitamos tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos abraçamos, nos agarramos nele firmemente. Cristo, ele não mudou de ideia, ele não hesitou em nenhum momento, nos deu um fôlego novo de vida. Como diz a palavra, as coisas do passado ficaram lá para trás. Agora Deus, ele nos revela que coisas estão por vir ainda. Ou seja, é o dia do Senhor que ainda está por vir. E ele não vai mudar de ideia. Mas nós não tememos esse dia. Nós o esperamos, porque a justiça de Jesus, ela nos justifica. A ideia de Cristo em relação a nós não muda. Esse é o doce evangelho de Jesus Cristo. Ele nos impede, ele nos repreende, contudo, ele também aponta um caminho do perdão, um caminho de compreensão, um caminho do abraço do Pai que diz: você errou, meu filho, brincadeira, mas eu continuo te amando e te ofereço algo que somente eu, o teu Deus, posso te dar. E isso nós recebemos já agora, no corpo e no sangue de Jesus. Nós também já recebemos no batismo.
E isso continuará até que Jesus venha novamente em glória para vivermos na sua presença. Não mudemos de ideia. Queiramos a salvação que Jesus oferece. Queiramos o perdão. Nós queremos sim uma vida nova. Sim, queremos e nós devemos buscar. Contudo, peçamos que o Espírito Santo, que é o único que pode nos dar esse dom de crer em Cristo Jesus, ele nos abençoe com o mesmo. Vejam bem, que contraste entre o início e o fim desse capítulo 13 de Mateus. Lá no início, as mais duras palavras de condenação, somente condenação de João Batista. Aqui no final, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si o juízo ao deixar-se batizar no lugar de pecadores, no nosso lugar. Lá é pura lei, aqui é o doce evangelho. Lá é juízo, aqui é graça. Por mais que nós cometamos erros em nossas vidas, nós busquemos no Senhor a direção. Digo assim, não mudem de ideia quanto à fé que vocês têm em Jesus. Agora, nós receberemos um alimento espiritual que ele nos ajuda a nos manter firmes nessa fé, que nos ajuda a sermos convictos para nós fazermos o bem. E lembra aquela voz que sussurra dizendo algo para você lá no começo? Ela também diz assim: a palavra de Deus tem algo para te dizer, ontem, hoje e sempre. Jesus não mudou de ideia, e graças ao seu amor nós podemos ter força para seguir. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustente com carne e espírito. Aqueles que se prepararam podem trazer as suas ofertas. E o ofertar, ele é um ato de amor. Quando nós damos uma oferta a Deus, nós reconhecemos que tudo que nós temos vem dele. Que Deus abençoe este momento. E durante o ofertar, nós cantemos o hino de número 131. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer.
Na oração geral, serão incluídos os aniversariantes do dia 1 ao dia 7, Ângelo Astor Spindler, Alexandre Blaut, Daviane Witt Schwarzhaupt, Vera Iloni Nitz, Volney Denise dos Santos Dornelles, ou parecido, Cristina Bischoff, Ana Maura Blaut e Ana Cristina Mendes. Peço que todos aqueles que podem coloquem-se de pé para a oração geral. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que por Tua infinita compaixão possas nos manter no caminho da fé em Jesus, que veio ao mundo e nos trouxe vida e salvação. Te agradecemos porque Tu nos permite estar aqui, onde o Senhor nos serve com os meios da graça, nos limpa de nosso pecado por meio do batismo, nos alimenta com a Santa Ceia e nos fortalece por meio da pregação do Evangelho. Nós te agradecemos por mais um ano de vida de todos os aniversariantes e, especialmente, peço, Senhor, que toda essa congregação pede pelo pai do Leandro que se encontra hospitalizado. Olha por ele, Senhor, com todo o teu carinho. E nós oramos, Senhor, pela tua igreja, toda a tua igreja na terra, a qual em muitos lugares sofre com a perseguição. Aqueles, Senhor, que não te negam como o único Deus e Salvador, eles verão a tua glória, Senhor. Pedimos em favor daqueles que enfrentam enfermidades, também pelo abandono, o luto, a fome, o frio, a sede, a violência, Senhor. E também por aqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo em suas vidas. Guia nossas autoridades para que possam governar com sabedoria o teu povo. Abençoa a terra para o plantio, assim também a colheita, Senhor. Abençoa o trabalho, o estudo e o lar. Chama mais trabalhadores para a tua seara e fortifica aqueles que estão no trabalho do anúncio do Evangelho. Te pedimos por nossas famílias, amigos e irmãos na fé. Também assim, para mais uma semana, Senhor, que ela está em Tuas mãos, acompanha-nos neste final de semana e assim tudo se completa, Senhor, em Ti. Glorioso Deus, ouve nossas orações, inclina os Teus olhos e os Teus ouvidos às nossas súplicas, pois não há outro Deus além de Ti. Nós Te pedimos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Queremos juntos fazer o veredigno em forma de oração falada. É verdadeiramente digno, justo e de nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre. Amém. Congregação, pode sentar-se.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Na Santa Ceia, o nosso Salvador, Ele nos oferece e nos dá no pão e no vinho o seu corpo, o seu sangue, para perdão dos nossos pecados, vida e salvação. Nós convidamos para vir à ceia todos os membros da IELB, desta congregação ou de alguma outra que nos visitam. Serão todos muito bem-vindos. Algum visitante pode me procurar no final do culto ou falar com o nosso querido pastor André, para poder instruir você para o proveito deste momento. A distribuição se dará da maneira como estamos acostumados. Acredito que é vindo da frente, do meu lado direito, saindo pela lateral, iniciando pelos fundos do lado esquerdo, vindo pelo meio, voltando pela lateral. Sejam todos muito bem-vindos à mesa do Senhor, e durante a distribuição serão projetados alguns hinos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, em cada dia brilha mais, para te adorar e fazer teu nome grande
Todas as vezes que comerdes e beberdes deste pão, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. 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 Peço que todos aqueles que podem coloquem-se de pé. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode sentar-se. Não sei se temos alguns avisos.